uma mulher foi condenada à cadeira elétrica, e quando estava prestes a ser executada, o advogado entra imediatamente na sala e algo surpreendente acontece. Maria era uma jovem de temperamento forte e determinado. Apesar das dificuldades que enfrentava, ela mantinha uma chama de esperança acesa dentro de si, buscando constantemente uma maneira de melhorar sua situação e ajudar sua mãe. Sua infância solitária e a ausência de um pai protetor a tornaram independente e reservada. Ela aprendeu desde cedo a confiar apenas em si mesma e a não depender dos outros para conseguir o que queria. Essa independência muitas vezes a colocava em conflito com as autoridades e figuras de autoridade em sua vida. À medida que crescia, Maria foi confrontada com escolhas difíceis. A falta de oportunidades de educação e emprego em sua cidade natal a levou a procurar formas alternativas de sustento. Ela se viu envolvida em pequenos delitos desde cedo, roubando para conseguir comida ou dinheiro para sua família. No entanto, foi um evento traumático que a empurrou definitivamente para o caminho do crime. A morte de sua mãe em um acidente trágico deixou Maria sozinha e desamparada. Sem ninguém para cuidar dela, ela se viu obrigada a tomar medidas desesperadas para sobreviver. Foi nesse contexto de desespero e desamparo que Maria cometeu o crime que mudaria sua vida para sempre. O crime que mudou o curso da vida de Maria ocorreu em uma noite escura e chuvosa, quando a tensão estava palpável no ar. Ela estava caminhando de volta para casa após um dia de trabalho exaustivo em um emprego mal remunerado, quando se deparou com uma cena que a deixou chocada e enfurecida. Naquela noite, um grupo de jovens bêbados estava causando tumulto e destruição nas ruas da cidade. Maria reconheceu um dos jovens como sendo aquele que frequentemente intimidava e ameaçava os moradores locais, incluindo ela mesma e sua mãe. Movida por um misto de medo e raiva, Maria decidiu confrontar o jovem, exigindo que ele parasse com suas ações. No entanto, o confronto rapidamente se transformou em uma briga acalorada, com insultos sendo trocados de ambos os lados. Em um momento de fúria cega, Maria empurrou o jovem, que perdeu o equilíbrio e caiu, batendo a cabeça com força no chão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Maria percebeu com horror do que tinha acontecido. Presa pelo pânico e pelo remorso, Maria tentou ajudar o jovem, mas era tarde demais. Ele estava inconsciente e gravemente ferido. O desespero a dominou enquanto ela tentava pensar em uma maneira de remediar a situação, mas era impossível ignorar a gravidade do que havia acontecido. Foi então que as luzes dos carros da polícia começaram a piscar ao longe, anunciando a chegada das autoridades. Maria sabia que não poderia fugir, então permaneceu no local, esperando pelo que viria a seguir. Em poucos minutos, os policiais a cercaram, algemando-a e a levando sob custódia. Na delegacia, Maria foi interrogada durante horas a fio, enquanto o peso do que havia feito se abatia sobre ela. Ela contou sua versão dos acontecimentos, admitindo sua responsabilidade no incidente, mas também ressaltando o papel provocador e ameaçador do jovem envolvido. No entanto, sua defesa foi em vão diante das evidências e da pressão da opinião pública. O jovem que ela havia empurrado não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital horas depois do incidente. Com isso, as acusações contra Maria foram elevadas para homicídio doloso, e ela foi presa sem direito à fiança. A prisão de Maria foi um golpe devastador para sua família e amigos, que não podiam acreditar no que tinha acontecido. Sua mãe, já fragilizada pela perda do marido, ficou arrasada com a notícia e lutou incansavelmente pela liberdade de sua filha, mesmo sabendo que as chances eram mínimas. Enquanto isso, Maria enfrentava a dura realidade do sistema prisional, onde era tratada com indiferença e hostilidade pelos outros detentos e guardas. Ela passava seus dias relembrando os eventos que a levaram àquela situação, questionando-se incessantemente sobre o que poderia ter feito de diferente para evitar a tragédia. A vida na prisão era uma luta diária pela sobrevivência e pela sanidade mental. Maria encontrava consolo nas lembranças de sua infância feliz ao lado de sua mãe e nas poucas cartas de apoio que recebia de seus entes queridos. No entanto,
a sombra do futuro incerto e a perspectiva sombria da execução iminente pairavam sobre ela como uma nuvem negra. Foi nesse contexto de desespero e desamparo que Maria enfrentou o julgamento que determinaria seu destino. A promotoria argumentava que ela era uma ameaça para a sociedade e merecia a pena máxima pela morte do jovem. Enquanto isso, sua defesa tentava convencer o júri de que o incidente havia sido um trágico acidente, motivado pelo medo e pela necessidade de se defender. A sentença de morte de Maria foi um golpe avassalador para ela e sua família, que lutavam desesperadamente por justiça e por uma chance de redenção. A decisão do tribunal de condená-la à cadeira elétrica foi baseada em uma combinação de fatores, incluindo a gravidade do crime, a pressão da opinião pública e a falta de recursos para uma defesa adequada. Desde o início do julgamento, Maria enfrentou uma batalha íngreme para provar sua inocência e evitar a pena máxima. Sua equipe de defesa argumentou que o incidente havia sido um trágico acidente, motivado pelo medo e pela necessidade de se defender. Eles apresentaram evidências e testemunhas para corroborar sua versão dos acontecimentos, mas suas tentativas foram em vão diante da determinação da promotoria em condená-la. A promotoria, por sua vez, retratou Maria como uma ameaça para a sociedade, um exemplo de impunidade que precisava ser punido com o máximo rigor da lei. Eles destacaram sua história de delitos anteriores e sua suposta falta de remorso como evidências de sua culpa e periculosidade. A mídia também desempenhou um papel crucial na condenação de Maria, sensacionalizando o caso e retratando-a como uma vilã sem coração. As manchetes sensacionalistas e as reportagens tendenciosas alimentaram o frenesi público e influenciaram a opinião dos jurados, que viram Maria como culpada antes mesmo do veredito ser proferido. No tribunal, Maria enfrentou um júri composto por pessoas cujas opiniões haviam sido moldadas pelas narrativas da mídia e pelas preconcepções sobre pessoas como ela. Ela lutou bravamente por sua vida, mas suas palavras caíram em ouvidos surdos, enquanto os jurados deliberavam seu destino com base em preconceitos e estereótipos arraigados. Finalmente, o veredito foi anunciado e Maria foi considerada culpada de homicídio em primeiro grau e condenada à morte na cadeira elétrica. O choque e a incredulidade se abateram sobre ela e sua família, que se recusava a aceitar que sua vida seria interrompida de maneira tão brutal e injusta. A sentença de morte de Maria foi uma tragédia em muitos aspectos. Ela representava não apenas a perda de uma vida, mas também a falha de um sistema que deveria proteger os vulneráveis e promover a justiça. Sua história levantou questões importantes sobre o funcionamento do sistema legal e a necessidade de reformas urgentes para evitar que tragédias como essa ocorram no futuro. Enquanto Maria aguardava o cumprimento de sua sentença, sua família e seus apoiadores continuavam a lutar por sua liberdade, apelando da decisão do tribunal e buscando apoio público para sua causa. Eles organizaram protestos, petições e campanhas de conscientização, na esperança de chamar a atenção para a injustiça de sua situação e mobilizar recursos para sua defesa. No entanto, o tempo continuava a passar implacavelmente, trazendo consigo o dia marcado para sua execução. O relógio ticava inexoravelmente, enquanto Maria se preparava para enfrentar seu destino com dignidade e bravura. Foi então que algo inesperado aconteceu. O dia da execução de Maria chegou, envolto em uma atmosfera sombria e carregada de emoção. Ela foi conduzida até a câmara de execução, cercada por guardas e testemunhas silenciosas. Seu rosto era uma máscara de resignação e coragem, mas seus olhos revelavam a intensidade do medo e da incerteza que a consumiam por dentro. Ao entrar na sala, Maria viu a cadeira elétrica diante dela, um símbolo macabro de sua iminente partida deste mundo. Ela se sentou, sentindo o frio metal contra sua pele, enquanto os guardas a prendiam firmemente ao assento. O zumbido da eletricidade encheu o ar, anunciando o momento fatídico que se aproximava. Enquanto os espectadores seguravam a respiração, esperando pelo inevitável, Maria ergueu a cabeça e olhou ao redor da sala. Seus olhos encontraram os rostos tensos dos guardas, os olhares curiosos dos jornalistas e os semblantes angustiados de seus familiares e amigos presentes. Então, em um gesto surpreendente, Maria começou a falar. Sua voz era firme e clara,
ecoando pelas paredes da sala em um silêncio quase palpável. Ela não falou de sua inocência ou de sua culpa, nem pediu perdão por seus pecados. Em vez disso, suas palavras foram dirigidas àqueles que a haviam condenado e à sociedade que a havia abandonado. Eu não peço por perdão, nem espero por misericórdia, disse Maria, sua voz ressoando com uma força inesperada. Mas eu peço por justiça. Não apenas para mim, mas para todos aqueles que foram esquecidos e marginalizados por um sistema que valoriza mais a vingança do que a redenção, e eu juro por tudo que eu não fiz isso, foi tudo um mal-entendido, sei que parte da briga é minha culpa, porém, eu jamais mataria alguém. Seu discurso foi uma mistura de indignação e tristeza, uma denúncia fervorosa das injustiças que havia enfrentado e das falhas do sistema que a havia condenado à morte. Ela falou das crianças abandonadas nas ruas, dos jovens encarcerados injustamente, das famílias destroçadas pela violência e pela pobreza. Enquanto Maria falava, uma onda de emoção varreu a sala, deixando todos atordoados com suas palavras poderosas. Os guardas olhavam uns para os outros, desconcertados pela coragem e determinação de uma mulher que enfrentava a morte com dignidade e bravura. Os jornalistas registravam cada palavra de Maria, sabendo que estavam testemunhando um momento histórico de resistência e protesto. Suas palavras ressoariam além daquela sala, ecoando nas mentes e nos corações de todos aqueles que haviam sido tocados por sua história. Enquanto isso, os familiares e amigos de Maria choravam silenciosamente, compartilhando sua dor e sua angústia diante da iminente perda de alguém que amavam. Suas palavras eram um testamento do amor e da esperança que ela deixava para trás, uma luz no fim do túnel da escuridão. Enquanto Maria estava prestes a ser executada na cadeira elétrica, suas últimas palavras ecoaram na sala, deixando todos atônitos. Enquanto o executor se preparava para apertar o botão que enviaria a corrente elétrica através do corpo dela, uma comoção repentina irrompeu na sala. No momento crucial, um advogado entrou correndo na sala, carregando consigo uma ordem judicial de última hora. Ele argumentou que novas evidências haviam surgido, lançando dúvidas significativas sobre a culpabilidade de Maria no crime pelo qual foi condenada. Advogado, eu tenho novas provas de que Maria é inocente. A autópsia mostrou que o rapaz não foi empurrado por Maria e sim que havia caído pela razão de estar bêbado, e foi essa a razão de ele ter realmente caído. As autoridades, inicialmente relutantes em interromper o processo de execução, foram obrigadas a reconsiderar diante da urgência da situação. Eles suspenderam imediatamente o procedimento e convocaram uma reunião de emergência para avaliar as novas evidências apresentadas pelo advogado de defesa. Enquanto isso, Maria foi levada de volta à sua cela, onde aguardaria ansiosamente o desfecho da reviravolta inesperada em sua situação. Ela estava cheia de esperança, mas também temia que fosse apenas mais uma reviravolta cruel em uma saga de injustiça e sofrimento. As horas seguintes foram de intensa atividade nos bastidores, enquanto os advogados, juízes e promotores revisavam cuidadosamente as novas evidências apresentadas. Testemunhas foram convocadas, documentos foram examinados e argumentos foram trocados, em uma corrida contra o tempo para determinar a verdade por trás do caso de Maria. Finalmente, após uma longa deliberação, as autoridades chegaram a uma decisão. As novas evidências levantaram sérias dúvidas sobre a culpabilidade de Maria no crime pelo qual foi condenada. Testemunhas-chave se apresentaram para corroborar sua versão dos acontecimentos, enquanto novos documentos revelaram inconsistências nas provas apresentadas durante o julgamento original. Diante dessas revelações perturbadoras, as autoridades decidiram anular a sentença de morte de Maria e ordenar um novo julgamento. Ela seria libertada da prisão enquanto aguardava o desenrolar dos acontecimentos, dando-lhe uma segunda chance de provar sua inocência perante a lei. A notícia da reviravolta no caso de Maria se espalhou rapidamente, causando um frenesi de especulações e debates na mídia e na opinião pública. Enquanto alguns comemoravam a oportunidade de justiça finalmente prevalecer, outros questionavam a integridade do sistema legal e o impacto de uma condenação errônea na vida daqueles afetados por ela. Para Maria e sua família, a reviravolta foi um alívio bem-vindo após anos de angústia e incerteza.
Eles abraçaram-se com lágrimas nos olhos, agradecendo aos céus por esta segunda chance que lhes foi concedida. Enquanto isso, Maria se preparava para enfrentar o novo julgamento com determinação renovada, determinada a limpar seu nome e recuperar sua vida. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil e cheio de desafios, mas estava determinada a lutar até o fim pela verdade e pela justiça. A reviravolta no caso de Maria deixou uma marca indelével na história do sistema legal, servindo como um lembrete poderoso dos perigos da precipitação e da injustiça. Sua história inspirou mudanças significativas nas políticas e práticas judiciais, visando garantir que casos como o dela nunca mais acontecessem. Enquanto Maria seguia em frente com sua vida, ela carregava consigo as cicatrizes de sua experiência, mas também a esperança de um futuro melhor, onde a justiça prevaleceria para todos, independentemente de sua origem ou circunstâncias. E assim, a saga de Maria chegou a um desfecho surpreendente, mas também repleto de esperança e redenção. Depois de poucos meses, as acusações sobre ela foram encerradas e ela foi considerada inocente, por conta das novas evidências. Maria então conseguiu dar a volta por cima e recomeçar a sua vida com a certeza de que há um futuro novamente. Essa foi a narrativa de hoje. Se gostou da história de Maria, peço que se inscreva no canal e deixe seu gostei. Aproveite e assista a outra narrativa que está aparecendo na sua tela. Até a próxima.